Permaneçam de pés, amados. Quero convidar o pastor Adriano para subir aqui e vamos apresentá-lo nessa noite. E em seguida, nós vamos ser abençoados nessa noite, expostos à palavra de Deus. E olha, irmãos, toda vez que somos expostos à palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer coisa boa no nosso meio. Pastor Adriano, bem-vindo. Tá? Tem alguém com o senhor? O filho Guilherme. Cadê o Guilherme? Tá lá. Deus abençoe, Guilherme. Pastor, alegria tê-lo aqui, tá? Bem-vindo mesmo. Pastor, bem-vindo, amados. Bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. O senhor está com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga graças a Deus. Você concorda comigo que nós somos o povo mais feliz da terra? Digo isto porque a nossa felicidade, a nossa alegria, ela não está atrelada às circunstâncias, nem à geografia. Independente do lugar onde estivermos, nós temos razões dobradas para estarmos alegres. Independente da situação, nós também temos razões para estarmos alegres. Estou feliz de poder estar aqui com vocês na noite de hoje, para juntos nós adorarmos a Deus e trazermos aqui a nossa cooperação no que diz respeito à exposição da palavra de Deus. Como já foi anunciado, está comigo meu filho Guilherme, veio me acompanhando hoje. Eu estava conversando ali com o pastor, eu estou vindo de praticamente 2 noites sem dormir. Sexta eu tive que pregar num evento em Brasília, depois numa vigília, e de madrugada já fui para o aeroporto, desci em Natal, fui pregar no jubileu, terminei de pregar no jubileu, já voltei ontem de madrugada para o aeroporto, cheguei hoje 8 da manhã, tomei um café à base de cuscuz com ovo e queijo de coalho, dormi um pouco e já me desloquei para estar aqui com vocês, mas com o coração cheio de alegria e de gratidão. Agradecer ao pastor Paulo Mendes, que fez o contato comigo. O senhor tem um sobrenome muito bonito, viu, pastor? O seu sobrenome é fora do normal, Paulo Mendes. De repente deve ser da minha família, né? Vamos ver depois aí. Muito obrigado, pastor, pelo convite, pelo carinho. Pastor Valteir, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo carinho de me receber aqui, a mim e a minha família, né? Representada aqui por mim e pelo meu filho. Eu vou pedir para vocês abrirem as Bíblias de vocês no livro dos Salmos, por favor. Salmo 12 mais 1. Quem encontrou aí? Salmo 12 mais 1. Todos encontraram? Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Diga amém. Sente-se, por favor. Eu quero, antes de falar a palavra de Deus, só dar um aviso para os irmãos. Eu tenho em minhas mãos aqui os meus 2 últimos
livros, ou os livros mais recentes que eu lancei. Eu tenho esse livro aqui, que é especificamente sobre o Salmo 23. Eu acredito que todos os que aqui estão identificam-se muito bem com o Salmo 23, que é, segundo os teólogos, a pérola dentre todos os salmos e o maior poema do Sefer Tehilim. Quem ama o Salmo 23 sabe muito bem da preciosidade que existe neste poema. Eu escrevi esse livro com o título Não Temerei Mal Algum, Lições Inspiradoras do Salmo 23. Uma certa vez alguém chegou para mim e disse: pastor, não tinha outro salmo para o senhor escrever? Eu falei: tem mais 149, né? São 150. Ele falou: é porque o Salmo 23 a gente sabe tudo já sobre ele. Eu aprendi que quem acha que sabe tudo, na verdade não sabe é nada, não é verdade? A vida inteira nós proferimos o Salmo 23 dizendo o quê? Me ajudem, por favor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A pergunta é: quem aqui nunca teve falta de nada na sua vida? É impossível. Todos nós temos falta de muitas coisas. Falta-nos às vezes força, coragem, alegria, vigor, fé, esperança. Dinheiro eu sei que nunca faltou para vocês, mas para mim de vez em quando falta. Então nós temos falta de muitas coisas. A pergunta é: foi isso que Davi disse? A resposta é não. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele disse: Adonai roi lo ersá, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Dependendo da versão, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Você viu como mudou tudo? Uma coisa é eu dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Outra coisa é eu dizer: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Sabe o que era que Davi estava dizendo? Quem tem Deus como seu pastor, pode até lhe faltar muitas coisas, mas ele não sentirá falta de nada. Quer aprender mais sobre o Salmo 23? No final, apenas R$40. Esse aqui é o meu mais recente livro. Esse aqui já está indo para a 3ª tiragem. Esse aqui eu lancei em maio agora desse ano, já está na 2ª tiragem. O Arauto, Manual para o Pregador. Esse livro é para aquele público, eu preciso confessar isso para vocês, para aquelas pessoas que amam a palavra de Deus, querem alguma coisa com a palavra de Deus e buscam algo na palavra de Deus. Professores, mestres, ensinadores, pregadores, evangelistas. Por bondade de Deus, eu tenho quase 30 anos pregando, já viajei o Brasil inteiro e vários outros lugares fora do Brasil. Eu sempre tive vontade de contribuir com o nicho dos pregadores. Por quê? Infelizmente eu percebi que nos últimos dias as coisas mais esdrúxulas, esquisitas, infelizmente estão partindo dos púlpitos. E isso é o resultado, sabe de quê? Pessoas irresponsáveis falando coisas irresponsáveis num lugar onde não se pode usar a irresponsabilidade, que é o púlpito. Augustinho de Hipona, um dos pais da igreja, disse: o púlpito é o trono, por através de onde Deus governa o seu povo, usando um homem responsável e dependente. Sabe qual é o grande problema que nós estamos enfrentando? Professores que nunca foram alunos. Você só tem autoridade para ficar de pé e ensinar quando você tiver humildade para sentar-se e aprender. Quando eu me sento para aprender, eu recebo autoridade para ficar de pé e ensinar. Eu tenho aqui 50 adjetivos que todo pregador precisa conhecer, desde humildade, usando como exemplo Jesus, até autenticidade, passando por simplicidade, cumplicidade, aplicabilidade, sinceridade, profundidade, ser profundo sem ser complicado. Jesus foi o pregador mais profundo e ao mesmo tempo mais simples, que é uma prova onde Jesus chegava para ensinar, as crianças rodeavam ele para ouvir ele falar. Billy Graham disse: seja tão profundo a ponto de você encantar um teólogo, mas a ponto de você comunicar-se com uma criança, com uma pessoa mais simples. Para quem adquirir esse livro aqui, eu vou te dar um presente. Na última página dele tem um QR Code. Você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e vai baixar um e-book com 50 sermões que eu escrevi para o Arauto. O Arauto
traz também o e-book com 50 sermões, todos eles seguindo as regras da homilética, da hermenêutica, com princípio, meio, fim, introdução, desenvolvimento, conclusão e ilustrações. Alguém chegou para mim e perguntou: pastor, se eu quiser mudar o tema, eu posso? Eu falei: o sermão vai ser seu, você coloca o tema que você quiser. Aí eu me lembrei de um pregador que estava pregando, pastor Walter, empolgado no púlpito. Aí ele pregava sobre Zaqueu e disse assim: Nicodemos subiu na figueira. Aí o pastor estava atrás dele e disse: meu irmão, não foi Nicodemos, foi Zaqueu. E ele, inflamado ali pelo calor da emoção, e ele continuava: Nicodemos sobe na figueira. E o pastor atrás: querido, não foi Nicodemos, foi Zaqueu. Aí a terceira vez, quando ele disse: e Jesus parou debaixo da figueira e olhou para Nicodemos, aí o pastor disse: varão, não foi Nicodemos, foi Zaqueu. Ele virou para o pastor e disse: a pregação é minha, pastor, eu boto na figueira quem eu quiser. Então o tema vai ser seu, o sermonário vai ser seu, você coloca o tema que você quiser. Esse aqui, apenas R$60, tá bom? Passa lá no final, débito, crédito, Pix, dinheiro, você pode dividir até a volta de Jesus. Lembrando que Jesus pode voltar ainda hoje, amém? Queridos, eu quero chamar a sua atenção, por gentileza, para nós pensarmos um tanto no que nós acabamos de ler. Estamos numa conferência de homens, não é isso, pastor? Ontem, parece-me que o meu amigo, pastor Leopoldino, pregou aqui. É amanhã que ele vai pregar? Ainda bem que eu vim primeiro do que ele. Pastor Leopoldino é um dos maiores pregadores do Brasil, vale a pena você estar aqui amanhã para ouvi-lo, tá bom? E pensando nesta conferência de varões, eu confesso para vocês que eu fiquei meditando em muitos assuntos, como dizemos lá na minha terra, eu fiquei matutando na Bíblia Sagrada, naquilo que eu pudesse falar com vocês. A propósito, vocês escolheram um texto que tem um assunto muito vasto no que diz respeito a Paulo. Inclusive, eu até já preguei aquilo ali em escolas bíblicas de obreiros. Mas eu confesso para vocês que quando eu pensei na noite de hoje, o texto que mais falou ao meu coração foi esse que ora nós acabamos de ler, o Salmo de número 13. O Salmo 13, todos nós somos sabedores que ele é um salmo davídico, significa dizer que ele é de autoria de Davi. Mais de 70 salmos, cerca de 73 salmos no cancioneiro judaico, suas autorias são atribuídas a Davi. Davi foi, por sua vez, um dos maiores, ou por que não dizer, o maior salmista de Israel. Interessante que quando você olha para Davi no que diz respeito a servir a Deus e glorificar a Deus, Davi ele glorificou a Deus com dois instrumentos. Quais foram eles, pastor? Davi glorificou a Deus com a espada, na guerra, no campo de batalha, ele deu vitórias extraordinárias para o Senhor. Mas Davi também serviu a Deus com um pincel, com a pena, escrevendo salmos, poemas, cânticos, orações que na verdade foram transformadas em cânticos. O que é um salmo, senão uma oração cantada? Então Davi serviu a Deus desta forma. E um detalhe interessante, quando você olha para o Salmo 13, de autoria de Davi, eu costumo dizer que todas as vezes que você se debruçar sobre um salmo, você precisa olhar para este salmo considerando os três pilares básicos de cada salmo. Quais são eles, pastor? O pilar histórico, profético e espiritual. A parte histórica ou a historicidade do salmo vai dizer quem escreveu, quando escreveu e por que escreveu. Quando Davi escreveu o Salmo 13, ele tinha recebido a unção na casa do seu pai, lá na frente dos seus irmãos, e começa ali o processo de Davi até ele chegar ao trono. Davi estava avançando, mas você vai descobrir, segundo a linguagem de Davi aqui no Salmo 13, que ele estava avançando com a ideia de que não estava vencendo. Eu não sei se
se alguém aqui já passou por isso. Você avança, você se esforça, você faz força, mas a ideia que você tem é que você não está logrando êxito, não está obtendo o que você chama de vitória. Eu já vi alguém dizendo: quanto mais eu avanço, mais a ideia de que eu estou caminhando para trás. Davi está avançando, mas a ideia que se tem é que ele não está vencendo. Por quê? O Salmo 13 nasceu da unção até Davi chegar no trono, e nesse interregno, nesse gap aí, Davi vai enfrentar muitas dificuldades. Agora, sabe o que é que eu acho extraordinário? É em meio a estas dificuldades, é em meio a esta crise, é no meio destas circunstâncias adversas que surge, brota, se manifesta, aparece, exterioriza, aleluia, essa bela poesia e esse belo poema. Eu aprendi num hino que nós cantamos no cancioneiro cristão, que nós chamamos de harpa cristã, que os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Como assim? O teu melhor vai se manifestar no teu pior. Deixa eu melhorar para você. Vai ser nos momentos mais complicados da sua vida que você vai manifestar valores que você nem imaginaria que você os tinha. Um dos pais da igreja, chamado Atanásio, ele falou um negócio extraordinário. Atanásio disse que na adversidade nós manifestamos valores que na prosperidade eles ficariam escondidos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui lembra-se de Abacuque no capítulo 3, versos 17 e 18? Olha o contexto de Abacuque: é bancarrota, bancarrota social, bancarrota familiar e bancarrota espiritual. Traduzindo, um caos total. Em meio a todo aquele caos, Abacuque levanta a bandeira da fé e canta dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam gado, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os campos não produzam mantimento. Aí Abacuque diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Um dos textos mais emblemáticos para mim na Bíblia, sabe qual é? Jó capítulo 1, do verso 1 até o 19, você vai ver Jó sofrendo as 3 maiores perdas da sua vida. Jó estava, na verdade, participando de uma disputa entre Deus e o diabo. A Bíblia diz que quando os filhos dos homens se apresentaram a Deus, veio entre eles Satanás. Deus olhou para ele e perguntou: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó? Ele disse: vi. Homem reto, temente, fiel, aleluia, que serve a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás disse assim: ele serve debalde. Sabe por quê? Ele serve pelos bens que ele tem, ele serve por causa da família que ele tem, e ele serve por causa da saúde dele. Aí Deus disse assim: vai lá e toca nessas 3 áreas da vida dele, mas não toca na vida dele, porque a vida dele, só quem coloca ponto final na vida dele é o dono da vida dele, e Deus estava dizendo: eu sou o dono da vida dele, mas toca nessas 3 áreas. Satanás foi lá, e você conhece a história. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua saúde, pois a Bíblia diz que a enfermidade da planta do pé, a sinagoga da cabeça, tomou conta do corpo de Jó. Vermes, o corpo de Jó tornou-se pútedro, ou seja, pústulas, feridas podres apareceram no corpo de Jó, e Jó perdeu também todas as suas finanças. Parece que eu vejo Satanás dizendo: ele agora pragueja, ele agora chuta o pau da barraca, ele agora pendura a harpa no salgueiro, ele agora desiste. Quando você abre a Bíblia em Jó capítulo 1, verso 20 e verso 21, Jó dá uma resposta. Olha o que é que diz a Bíblia: e levantando-se Jó, raspou a sua cabeça, rasgou o seu manto, prostrou-se por terra e o adorou, dizendo: nu eu vim, nu eu voltarei.
o Senhor me deu, o Senhor tomou, adorado seja o nome do Senhor. Dentre as muitas cartas que Paulo escrevera, existem umas que são chamadas de cartas das prisões. Dentre elas está a carta aos crentes que estavam na região de Filipos, carta conhecida por todos nós como aos Filipenses. Essa carta ela é chamada de o Tratado de Alegria, ou um tratado sobre alegria. O que me chama a atenção é que quando Paulo escreveu, eu digo que Paulo escreveu porque foi uma das únicas que Paulo escreveu sem o auxílio do amanuense. Ele escreveu com os próprios punhos. E sabe onde Paulo escreveu essa carta? De dentro de uma prisão, Fortaleza de Antônia, prisão de segurança máxima. Sabe como era que Paulo estava? Com as costas dilaceradas, todo arrebentado. Agora explique isso aqui. O camarada estando como estava, o físico todo comprometido, mas a alma celebrativa. Ele escreve para quem está lá fora, no capítulo 4 e verso 4, dizendo: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Eu vim aqui nesta noite dizer uma coisa para você. Se o diabo pensou, cogitou a ideia de que por causa da luta que você está enfrentando, você vai parar, ele quebrou a cara. Vai ser no meio das tribulações da vida que você vai cantar os mais belos hinos e poesias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa luta não veio para matar você, essa luta veio para que você produza o melhor que você tem. Aleluia. Davi escreveu este salmo que é chamado salmo de aflição, em meio às aflições. Mas Davi escreveu também outros salmos. Por exemplo, quando Davi estava sendo perseguido, Davi escreveu os chamados salmos imprecatórios. E Davi, numa linguagem poética, ele diz o que? Senhor, dá um soco na ponta do queixo do meu inimigo, quebra o pescoço deles. Quando Davi estava indo de um lado para o outro, ou em uma viagem, ele escreveu o chamado salmo de romagem. Quando Davi estava alegre, ele escreveu o chamado salmo de celebração. Quando Davi estava triste, ele escreveu os salmos de aflição, ou seja, coisas extraordinárias, elas apareceram em momentos improváveis. Bendito seja o nome do Senhor. Você está avançando e a ideia de que você não tem, que você tem, é de que você não está vencendo, mas você vai avançando e glorificando Deus que te chamou para algo extraordinário. Olhe para mim, o Salmo 13 está dividido em 3 partes. Verso 1 e 2, você vai ver a primeira parte, que eu chamo de primeira fase, ou uma fase em que Davi estava enfrentando um dilema na sua vida. Do verso 3 ao 4 você vai ver a segunda fase da vida de Davi. E a terceira fase que nós encontramos aqui está no versos 5 e 6. Interessante que, quando eu me debrucei sobre o Salmo 13, eu gosto de falar 12 mais 1. Quando eu olho para o Salmo 13 que Davi escreveu, na primeira fase eu vejo Davi em estado de prostração, quase que uma rendição. Eu digo quase porque ele não se rendeu. E talvez você está enfrentando também uma situação semelhante de quase rendição, mas você também não se rendeu. Qual a prova? Você está aqui. Se você está aqui, é a prova de que você não se rendeu, não se entregou. Mas na primeira fase que eu vejo aqui do Salmo 13, Davi está prostrado. Davi está vivendo uma situação de lamúria, de aflição, de tristeza na sua alma. Agora olha o que é que eu acho interessante. É que o Salmo 13 começa com 4 perguntas. Aí a pergunta sobre estas perguntas: pastor, Davi tinha alguma dúvida sobre Deus? A resposta é não. Porque no que diz respeito a conhecer Deus, andar com Deus e ter intimidade com Deus, Davi é um dos únicos da Bíblia. Se você fizer um levantamento sobre todos os reis de Israel, você vai descobrir um fato curioso sobre Davi.
Davi foi o único rei que não praticou a apostasia. Que é isso, pastor? Davi foi o único rei que não adorou a outro Deus, senão ao Deus de Israel. Lembra do Salmo 51? O Salmo 51, David Wilkerson chamou ele de o clamor de um desviado. Quando você chega no verso 10 e 11, você vai ver Davi falando um negócio extraordinário. Agora do 9 para o 10, parece que eu vejo um gap, um espaço. E parece que eu vejo Davi dizendo: o Senhor me deu prata, me deu ouro, me deu fama, me deu glória, me deu prestígio, me deu reconhecimento. Fizestes de mim matador de urso, matador de leão, matador de gigante, o maior rei de Israel. Eu abro mão da fama, da prata, do ouro, eu abro mão de tudo que é material, mas tem duas coisas, ó Deus, com quem eu me relaciono, que eu não vendo, eu não troco, eu não empresto, eu não negocio. O que, Davi? Não retires de mim, aqui está o segredo, não retires de mim o teu Santo Espírito, e nem me lances fora da tua presença. Aqui está o segredo de Davi. Você pode encontrar centenas de defeitos em Davi, mas Davi nunca adorou a outro Deus, senão o Deus de Israel. Então, no que diz respeito à intimidade, para mim, a teologia do intimismo dentre os salmos, isso aqui é um fórum íntimo, é uma particularidade minha. Para todos os salmos que eu olho, eu vejo uma teologia específica. No Salmo 1, para mim, é a teologia da boa conduta, que ele vai explicando ali: olha, não pare, não se detém, nem se assente na roda dos escarnecedores, daqueles que estão profanando a casa do Senhor. O Salmo 40, para mim, é a teologia da espera. Você vai ver lá o poder da espera. O Salmo 91, para mim, é a teologia do esconderijo. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, aleluia, e nele eu confio. Já o Salmo 23 para mim é intimidade, é relacionamento, é intimismo, é andar com Deus, é viver com Deus. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará, de sorte que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso é intimidade pura. Salmo 23, Davi fala sobre pastor, guia e hospedeiro. Quando ele fala sobre pastor, ele diz: eu sou a ovelha que vai ser pastoreada por ele. Quando ele fala do guia, ele diz: eu sou o viajante que vai ser conduzido por ele. E quando ele fala sobre o hospedeiro, ele diz: eu vou entrar na casa desse hospedeiro e vou viver os benefícios dele. Então o Salmo 23 é intimismo puro. Então Davi era alguém que se relacionava muito com Deus. É de Davi a expressão que está lá no Salmo 51, que ele diz assim: olha, há um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. Então Davi entendia muito de intimismo, de relacionamento com Deus. Pastor, então por que Davi está perguntando? Davi não está perguntando porque está com dúvidas. Davi não está perguntando porque está questionando. Davi está perguntando porque está expressando. Você já viu alguém expressar alguma coisa através de uma pergunta? É uma pergunta, mas na verdade é um desabafo. É uma pergunta, mas na verdade é a exteriorização do que está lhe corroendo por dentro. É uma pergunta, mas na verdade é ele colocando para fora o que está acabando com ele. Não é uma pergunta, é ele dizendo o que ele está vivendo. Preste atenção, ele começa dizendo assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Será para sempre? Sabe o que é que eu aprendo aqui? A pergunta de Davi está revelando um sentimento que lhe domina. Sabe qual é o sentimento que está dominando Davi? A sensação de abandono.
Davi está sendo dominado pela ideia equivocada de que Deus lhe abandonou. Por que equivocada, pastor? Porque pode a mãe que amamenta abandonar o seu filho, disse o Senhor: todavia eu não te deixarei. Lembra de Isaías 43:2? Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará, porque eu estou contigo. Lembra de Josué capítulo 1 verso 9: não tenha medo nem fique espantado, porque eu serei contigo por onde quer que fores. Voltando ao Salmo 23 verso 3, ele disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deixa eu dizer uma coisa para alguém que talvez está tendo o mesmo sentimento de Davi: pastor, Deus me abandonou. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca perdeu você de vista. Deus nunca deixou você um momento sequer. Existem 8.573 promessas na Bíblia. 75% destas promessas é de Deus para com o homem. Mas a maior dentre elas, ou a maior promessa da Bíblia, não está atrelada ao material, ao concreto, ao palpável, ao que você pode ver ou que você pode pegar. Sabe qual é a maior promessa da Bíblia? Eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Deixa eu pregar nesta noite para alguém que tem dito: pastor, eu estou avançando, mas a sensação é de que eu estou abandonado, por isso eu não tenho sentimentos de vitória. Deus trouxe você aqui nesta noite para falar com você e dizer: sabe o que? Ele nunca perdeu você de vista. Por mais que pareça, você nunca esteve só. Ele nunca deixou você um minuto sequer. Você pode levantar um de suas mãos, por gentileza, e glorificar a Deus dizendo: obrigado, Senhor, porque a resposta que eu precisava eu estou ouvindo nesta noite. O Senhor nunca me deixou, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca me esqueceu, o Senhor nunca me perdeu de vista. Oh, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Será para sempre. E a resposta, Davi, é esta: eu nunca te deixei. O primeiro sentimento que é exteriorizado através da pergunta é o sentimento de abandono. Segundo sentimento: até quando, Senhor? Buscarei a tua face e não acharei. Até quando ocultarás de mim a tua face? As duas primeiras perguntas, elas acabam que de certa forma fundindo-se entre elas, porque a ideia aqui ela é muito parecida uma com a outra. Mas se na primeira Davi expressa que não está sentindo Deus, na segunda Davi está falando sobre a face de Deus, que revela também intimidade. E a ideia que toma conta do coração de Davi aqui é de uma orfandade. Parece que Deus o deixou à deriva. Ele procura o seu pai, o seu guia, o seu orientador, e não está achando-o nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu me lembro, sabe de quê? Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele mesmo dia, sendo já tarde, Jesus e os discípulos entraram em um dos barcos e começaram a atravessar o mar da Galileia. E de repente levantou-se grande tempestade de ventos, de sorte que o barco começou a ser sacudido pelas ondas e pelos ventos, e a água do mar começou a entrar no barco. Você sabe que uma coisa é o barco na água, outra coisa é a água no barco. O barco na água faz parte do processo, é cotidiano, é vida cristã. Agora a água no barco é indicador, é um sinal de que o barco poderá afundar, e você não
não poderá chegar do outro lado. Mas Jesus havia dado uma promessa para eles: passemos para outra margem, chegaremos do outro lado. Mas o barco agora está sendo sacudido pelas ondas. Eu estou pregando nesta noite para pessoas cuja vida, cuja estrutura da sua vida está sendo abalada pelas tempestades e as ondas desta vida. O teu barquinho está sendo, como diz lá na minha terra, está sendo saculejado pelas ondas do mar. A ideia que você está tendo é que não chegará do outro lado, mas você não está debaixo da palavra de um homem, você está debaixo da palavra de um Deus que não falha. Eu tenho uma notícia para dar a você, no que diz respeito à promessa de Deus não mofa, promessa de Deus não enferruja, promessa de Deus o rato não rói. Se Ele fez uma promessa para você, dizendo que você chegaria do outro lado, vai dormir tranquilo, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, você chegará do outro lado. Promessas de homem falham, promessas de Deus estão no grau de infalibilidade, ou seja, são infalíveis porque são advindas de um Deus infalível. Eu me lembro do que diz Números 23 e 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falando Deus não acontecerá, e prometendo Deus não se cumprirá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8 e verso 56 está escrito: bendito seja o Deus que deu repouso ao seu povo Israel, porque toda boa palavra que Ele falou à sua casa, nenhuma caiu por terra, e toda a promessa que Ele fez, Ele a cumpriu. Salmo 119, verso 162: alegro-me mais nas tuas promessas do que quem achou grandes tesouros. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível mediante todas as suas promessas. Romanos capítulo 4 verso 20, Paulo fala sobre Abrão dizendo assim: porque Abrão não duvidou por incredulidade da promessa, antes fortificou-se dando glória a Deus. Capítulo 4 verso 21, porque estava plenamente convicto de que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Hebreus 10:36, mas vós tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Agora o texto áureo para mim, sabe qual é? Hebreus 10:23, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque o que fez a promessa, Ele não é fraco, o que fez a promessa, Ele é forte, o que fez a promessa, Ele não é de baixo, o que fez a promessa, Ele é de cima, Ele é fiel. Deixa eu ver quem tem uma promessa, deixa eu ver quem tem uma promessa. Não importa se o teu barco está sendo sacudido, você está debaixo de uma promessa. Coloque sua mão no ombro de quem está do seu lado, e por obséquio, por gentileza, por favor, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, colocou a mão no ombro dessa pessoa, diga para ela assim: não se aperreie não, você está debaixo de uma promessa, você vai chegar lá. O barco está sendo sacudido, mas a promessa é: chegaremos do outro lado. O barco está sendo sacudido. Quando a água começa a entrar no barco, os discípulos entram em desespero, e no meio dos desesperos, os discípulos começam a procurar Jesus. E quando eles procuram Jesus, onde é que Jesus está? Dormindo sobre a proa do barco, com a cabeça numa almofada. A ideia que se tem aqui é que Jesus não está nem aí para o que eles estão passando. Como é que você explica isso? O barco está quase afundando, sacudido pelas ondas, e Jesus está dormindo. Jesus aqui é o governador das ondas. O governador das ondas tem o controle do passado, do presente e do futuro, e só dorme na proa de um barco, no meio de uma tempestade, quem tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu tenho uma ideia para dar para você, ou melhor, eu tenho uma palavra para dar para você. Talvez você está igual Davi: cadê o Senhor? Eu não estou te achando, não estou te vendo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu estou te procurando. Onde é que o Senhor está? Ele está dizendo: eu estou no controle, eu tenho o domínio, eu estou regendo. Por mais que você não perceba e não veja, eu já cuidei de tudo, já está tudo preparado, a provisão, a providência não vai faltar. Ei, tira o desespero da tua alma, continua avançando, porque vai chegar a hora que você vai ver que você também está vencendo. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira pergunta: até quando o Senhor esquecer-te-ás de mim? Será para sempre? A segunda pergunta: até quando ocultarás de mim a tua face? A terceira pergunta:
Até quando, Senhor, estarei eu com tristeza, isso aqui é muito sério, com tristeza na minha alma, todos os dias? Davi está enfrentando um dos maiores problemas da vida: desânimo. E eu preciso dizer uma coisa para você: o desânimo, ele não escolhe cara, ele não é seletivo. O desânimo pega grandes, pequenos, ricos, pobres, sábios, indoutos, católicos, cristãos, evangélicos, qualquer um, ninguém. Já está provado que é o mal do século. Se você fizer um apanhado na Bíblia, os grandes homens da Bíblia enfrentaram desânimo. Elias, por exemplo, chamado de o leão dos profetas, o maior profeta do Antigo Testamento, teve um momento de desânimo que pediu até a sua própria morte. Ele disse: já basta, Senhor, não dá mais, me deixa debaixo desse zimbro aqui, eu quero ficar aqui porque eu não sou melhor do que meus pais, e aqui eu quero terminar. Mas Deus disse: Elias, tu quer terminar com o que eu ainda não terminei? Tu quer parar o que eu ainda não parei? Tu quer colocar um ponto final onde eu não coloquei ponto final ainda? Elias, traduzindo, eu ainda tenho muita coisa, Elias, para fazer através da tua vida. Se tu estás respirando fôlego de vida ainda, Deus ainda tem muito para fazer através da sua vida. Não é você que diz quando para, não é você que diz quando termina. Deus não tem aposentados. Deus não chamou você para você dizer: parei, só vai parar quando Ele disser que terminou. Eu gosto muito do que escreveu R.T. Kendall, pastor da abadia de Westminster. Ele escreveu um livro com o título Só Termina Quando Deus Disser que Terminou. Eu vim aqui nesta noite dizer: quem coloca ponto final não é o diabo, quem coloca ponto final não é você, quem coloca ponto final não é o desânimo, quem coloca ponto final é quem tem o domínio da sua vida. Ele diz quando terminar. Se Deus não falou nada ainda, fica tranquilo, é porque não terminou. Aleluia, é porque não acabou. Quando Elias disse: Senhor, eu me rendo e me entrego aqui, Deus move o céu, chama um anjo e diz: desce lá, leva pão com água, assa os pães nas brasas. Quando os pães estiverem assados, tocar na ilharga de Elias. Eu vou traduzir essa palavra aqui agora, usando o grego e a filosofia lá do Nordeste. Dá uma chunchada na costela de Elias quando Elias estiver dormindo, e acorda Elias e diz para ele: tem pão e tem água. Come pão e bebe água, porque a tua caminhada ainda é longa. Eu ainda não terminei contigo, Elias. Eu ainda não acabei contigo, Elias. Eu ainda tenho profetas para tu ungir. Eu ainda tenho reis para tu ungir. Eu ainda tenho um ministério para tu cumprir. Tu está querendo parar com o que eu não quero parar. Segure uma de suas mãos, por gentileza. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: sabe o que é? Você continua avançando, mesmo com a sensação de que não está vencendo, continua avançando, porque eu ainda não parei contigo, eu ainda não terminei contigo, eu ainda não cessei contigo, eu ainda não coloquei ponto final. É só o início do que eu tenho para fazer na sua vida, diz o Senhor. É só o começo de algo extraordinário. Levanta-te, Elias, come pão e bebe água, e com a força deste pão e desta água, caminha até o monte do Senhor, porque eu ainda tenho muito para fazer através da tua vida. Davi está se sentindo tão desanimado que ele diz assim: todos os dias essa tristeza toma conta do meu coração. É uma briga diária, é uma luta diária, é uma aflição diária, é um sentimento diário, é um gigante todos os dias, é um problema todos os dias. Bem-vindo, Elias, à vida com Deus. Como assim, pastor? Quem estiver pensando que vida com Deus é sala VIP, colônia de férias, quem estiver pensando que vida com Deus, aleluia, é lua de mel, está muito enganado. Vida com Deus é lágrima, às vezes perdas, às vezes aflições que você fica procurando uma resposta aqui, não vai entender nunca, e você só pergunta: por quê? Até quando? Por quê? Até quando? E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: hoje pode ser o dia em que Ele coloca um ponto final
nesse questionamento, neste até quando. Mas eu precisava que você passasse pelo que você está passando, para você se tornar uma pessoa muito melhor. O que faz com que o marinheiro, o navegador, se torne um grande capitão, não é maré baixa, não é vento fraco, não é tábua, como ele chama, tábua de maré fraca. O que faz o bom navegador são as tempestades da vida, quando elas sopram contrárias. O que faz o avião decolar é o vento que vem na contraproa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa luta não é para matar você, essa luta é para transformar você em alguém muito melhor. A quarta pergunta de Davi: até quando, Senhor, o meu inimigo exaltará a cabeça dele contra mim? Davi estava sofrendo perseguições por parte do rei Saul, do seu sogro. Ele estava querendo cravar Davi de todas as formas, ou com a lança dele, ou com a de outrem. O que ele queria era parar Davi, porque ele entendeu que Davi estava, deixa eu ver quem está comigo, Davi estava avançando, e o ideal dele era parar o Davi que estava avançando. O diabo fará de tudo, usará quem você menos imagina para fazer você parar. E vai ter momentos que você vai pensar que o teu inimigo, ele está triunfando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando você pensar que os homens estão no controle da história, lembre-se disso, eles nunca estarão no controle da história. Eles só estão cumprindo a agenda de Deus. Eles só estão fazendo aquilo que Deus quer que eles façam, para levar você ao lugar que Deus quer te levar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando Deus fizer o que Ele tem para fazer na sua vida, sabe o que é que você vai dizer? Você vai dizer como disse o salmista no Salmo 40: eu esperei com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo e de um tremendal de lama. Firmou os meus pés e os meus passos sobre uma rocha. Pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Agora escute isso aqui: muitos verão estas coisas. Muitos quem? Muitos que queriam, muitos que não queriam, muitos que oraram a favor, muitos que não oraram, muitos que acreditaram e que não acreditaram, até aqueles que quiseram parar você. Eles estão entre esses muitos aqui, que verão o que Deus está fazendo na sua vida. Lembra do Salmo 126? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua se encheu de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu vou voltar para o Salmo 23, verso 5. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fará na presença dos seus inimigos. Deus vai trabalhar na presença daqueles que estão querendo parar você de avançar. Mas eu vim aqui nesta noite dizer, sabe o que para você? Ninguém para aquele que Deus chamou para avançar, mesmo que o sentimento dele seja de humilhação. Até quando os meus inimigos, Senhor, exaltarão a cabeça sobre mim? Até o dia em que Deus resolveu colocar um ponto final em tudo isso. Escute isso aqui, eu parto para o encerramento. Na primeira parte do Salmo 13, Davi está prostrado. Fala comigo, prostrado. Só que conforme você começa a ler o Salmo 13, eu estou nos primeiros 2 versos, quando ele faz as 4 perguntas: até quando? Até quando? Até quando? E até quando? Tudo que ele está passando é precedido por essa pergunta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Davi está prostrado aqui. Quando você começa a ler o Salmo 13, você começa a perceber que Davi começa a mudar a postura dele. A partir do verso 2 e 3 você vai ver Davi orando.
Deixa eu usar o senso lógico de um cristão. Se eu falo de oração, eu estou falando de quê? Me ajude. Eu estou falando de quê? Fala, pode falar, não tenha medo não. De joelhos. Logo ele não está mais, me ajude. Logo ele não está mais prostrado. Ele estava prostrado, agora ele está de joelhos. Ele agora está orando. A oração move a mão que move o mundo. Quando você ora, Ele faz, Ele mexe, Ele age, Ele trabalha. Aleluia. Thomas Watson, um dos últimos puritanos, disse, com base naquilo que aparece lá em Lucas capítulo 5, na chamada multiplicação, pesca maravilhosa, quando Jesus leva Pedro lá para o lugar onde eles haviam tentado pescar a noite inteira, que não pescaram nada, que Pedro disse assim: Senhor, é que nós passamos a noite inteira lançando a rede e não pescamos nada. Com base nisso aqui, Thomas Watson disse, sabe o que? Quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Aleluia. Quando eu oro, Deus faz. O salmista no Salmo 141 e verso 2 disse: suba a tua presença como um incenso suave e sacrifício do entardecer as minhas orações, ó Senhor. Em Apocalipse capítulo 8 verso 3 em diante, ele diz: eu vi nas mãos dos anjos salvas de prata com incenso e oração de crente que subia até a presença do Senhor. Tua oração não fica neste assoalho, tua oração rompe todas as atmosferas, chega até a presença dele e descerá como resposta. Quem aqui lembra-se de Atos capítulo 12? Um tirano chamado Herodes Agripa I. Quem foi Herodes Agripa I? Neto de Herodes o Grande, filho de Aristóbulo, irmão de Herodes Antipas, o assassino de João Batista. O cara vem de um histórico familiar de tirania. Ele está com problemas com Roma, precisa agradar os romanos. O que é que ele faz? Persegue a igreja. A Bíblia diz que a mão dele pesa sobre os da igreja. Aí a Bíblia diz assim: ele manda decapitar Tiago e prende Pedro para matar Pedro depois da festa dos pães sem fermentos, ou depois da festa dos pães asmos. Aí a Bíblia diz assim, Atos capítulo 12 verso 5: Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Olha para cá, Roma tinha império, Roma tinha imperadores, Roma tinha prata, Roma tinha ouro, Roma tinha dinheiro, Roma tinha infantaria, Roma tinha guarda pretoriana. E a igreja tinha oração. Louvado seja o nome do Senhor. E não há uma arma mais poderosa para o crente que está avançando para vencer do que a oração. Sabe o que é que a Bíblia diz? Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 12 verso 6, o anjo do Senhor desceu e tocou em Pedro, e Pedro despertou. Eu vou voltar outra vez para Thomas Watson. Ele disse, sabe o que? O anjo só desceu para tocar em Pedro, porque a oração da igreja subiu e tocou no anjo. Olhe para cá, eu estou terminando. No Salmo 13, ele está prostrado, mas ele começa prostrado, melhor dizendo, mas agora ele está de joelhos. Deixa eu dizer uma coisa para você entender o que eu quero falar. Não vai terminar como está. Eu vou dizer de novo, não vai terminar como está. Deus está mudando a tua postura. Deus está mudando esta fase. Deixa eu ilustrar com isso aqui. Essa página vai virar. Eu estou pregando para quem crê, Essa página vai virar. Eu não vejo você mais prostrado, eu já vejo você de joelho. Quem está de joelho está porque crê. Quem está de joelho está porque sabe que Ele vai fazer. Quem está de joelho está porque sabe que Ele vai mover. Crente de joelho enxerga mais do que um filósofo na ponta dos pés. A oração de um cristão abala como as estruturas do inferno. Eu termino aqui. Na primeira parte ele está
Na primeira parte ele está. Na segunda parte ele está. Na terceira parte ele está. Alguém já entendeu aí? Na primeira parte ele está. Na segunda parte ele está. Na terceira parte ele está. Não vai terminar como está. Você está avançando para vencer. Você não está avançando para perder. Você está avançando para vencer. Talvez você começou nessa história de avançar prostrado, e alguém disse: não sai daí, não muda, está acabado. Mas alguém já começou a ver tua postura mudada, de joelhos crendo, de joelhos falando, de joelhos pedindo, de joelhos acreditando. Aí agora alguém vai olhar para você e vai te ver de pé, adorando. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Versos 5 e 6. Terceira fase aqui, ó. Quanto a mim. Essa expressão quanto a mim aqui, pastor Valdeir, diz muito. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei os demais que estão, mas quanto a mim, eu já sei o que é que vai acontecer. Eu já sei onde eu vou chegar. Eu já sei o que eu vou viver. Esse quanto a mim aqui é um referencial de si próprio. E fulano, eu não sei. Eu sei de mim. E o outro, rapaz, eu não sei. Mas de mim eu sei. Uma coisa, e foi, o que foi? Uma coisa eu sei, o que? Eu era cego, agora estou vendo. Uma coisa eu sei. Aí ele diz assim: olha, quanto a mim, confio. O cara que começou questionando, perguntando, lamuriando, ele está dizendo agora: quanto a mim eu confio. Tem confiança aqui, ó. Eu confio. Mas eu confio aonde? Quanto a mim eu confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. O coração que estava doente já está curado. O coração que estava vazio já está cheio. O coração que estava estremecido já está firmado. O coração que estava cheio de lamúrias e questionamentos é um coração cheio de convicções. Agora Deus está mudando o teu coração para algo cheio de confiança. Fique de pé, por favor. Olha o verso 6, eu termino aqui. Olha o verso 6. Cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque foi Ele quem agiu, foi Ele quem trabalhou, foi Ele quem operou, foi Ele. A glória é para Ele, é dele, por Ele e para Ele. Aí ele diz assim, ó, é o que eu mais gosto no Salmo 13. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito. Pastor Paulo Mendes, essa expressão aqui, pastor Valdeir, me tem feito, é ato contínuo. Eu vou melhorar. Ele nunca parou de fazer. Até quando você estava questionando, se sentindo sozinho, Ele estava fazendo. É porque a gente não vê. O nosso grau de percepção é mísero, é fraco, é miserável. Mas quando a gente pensa, estou sozinho, tá não, Ele está fazendo. Fui abandonado, foi não, Ele está fazendo. Me deixou não, Ele está fazendo. Eu não vejo nada, mas Ele está fazendo. Eu olho para o não, Ele está fazendo. Ele nunca parou de fazer. Ele nunca parou de agir. Ele nunca parou de trabalhar. Ele lhe dá os seus enquanto você dorme. Enquanto você está trabalhando, Ele está. Sabe qual é o problema nosso? É que nós queremos entender o trabalhar de Deus. Não queira não. Não queira entender o trabalhar de Deus não, que você vai morrer doido de besta e não vai entender nunca. Quer ver uma coisa? Para dar vitória a Mardoqueu, para dar vitória a José, Deus fez Faraó dormir demais. Para dar vitória a Mardoqueu, Deus fez Assuero perder o sono. Ele dá sono a uns, tira sono de outros, para abençoar a quem Ele quer. Ele faz como quer, quando quer, com quem quer, do jeito que quiser, para glorificar o nome dEle como Ele bem entender. Eu vou pedir gentilmente que você segure na mão da pessoa que está do seu lado. Se não tiver problema nenhum em você fazer isso.
Segurou na mão dessa pessoa? Diga para ela assim: ele nunca parou de fazer. O desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, O quê? o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vai! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não libera vida, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não libera vida, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta e devolvo o microfone para o pastor. Tem alguém no nosso meio, tem alguém nesse lugar que não é crente ainda, que não professa a nossa fé? Dá um sinal com sua mão para eu lhe conhecer, por favor. Uma pessoa não evangélica. Tem alguém? Me ajuda aí, se tiver uma pessoa do seu lado, por favor. Me ajude. Tem alguém neste lugar? Onde? Ali. Você quer nesta noite fazer uma aliança com Cristo, meu amigo? Entregar a vida para Ele? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém acompanha Ele, por favor? Há mais alguém além dele? Alguém que parou na caminhada? Uma pessoa que parou na caminhada? Me ajuda, por favor. Há mais alguém além dele? Alguém que precisa reconciliar-se? Quero orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Estenda as mãos aqui. Pai, nós oramos por essa vida preciosa. Perdoa os pecados, falhas, negligências e transgressões. Enche o coração desse homem da alegria da salvação. Estende tuas mãos poderosas na direção dele, Senhor. Quebra tudo aquilo que lhe prende, que lhe traz tristeza, Senhor. E que ele saia daqui nesta noite cheio de vontade de viver, de glorificar o teu nome e de ser um servo teu, para a glória do teu nome. E toda a igreja diga: se eu não me engano, esse moço ia passando ali na frente, e hoje os irmãos lá da frente pararam ele, não foi isso? Foi isso mesmo? E trouxeram ele para o culto. E resultou com ele ouvindo a palavra. Isso, é irmão do Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Não veio hoje não. Fala para o Rodrigo ficar alegre que o irmão dele entregou a vida para Jesus. Pastor Valteir, obrigado pela honra. Pastor Paulo, obrigado pela honra. Eu devolvo o microfone a este pastor querido. E pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu só fico feliz quando eu prego numa igreja 50 vezes. Essa aqui é a primeira, fica 49. Abrace quem está do seu lado e diga assim: ó, Deus está mudando tua postura. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Maravilha, pastor. Então é a primeira de 50, né? Maravilha. Senta um pouquinho, amados.
Quem foi abençoado aqui nessa noite, diga glória a Deus. Que maravilha, que maravilha. Olha, o pastor falou quase 1 hora e eu nem percebi, irmãos. Pregação quando é ruim, dá 20 minutos, você já cansou. Mas quando é boa, irmãos, é uma coisa linda, né? Quase 1 hora. E por mim poderia falar mais meia hora, porque estava o maná do céu aqui. Maravilha. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Pastor Adriano, Deus abençoe, tá? O senhor vai voltar, tenho certeza. Foi uma bênção tê-lo aqui. Deus abençoe o filhão que está aí acompanhando. Deus abençoe o esforço que o senhor fez. Deus vai proporcionar uma semana de descanso para o senhor, para compensar esse final de semana de muita agitação. Maravilha. Amados, só reforçando. Olhe para mim. Lembra da palavra que eu falei cedo, da palavra que eu falei agora há pouco. Se você não trouxer alguém amanhã, olha aqui, irmãos. Se você não trouxer amanhã alguém, você está em falha comigo, pelo menos comigo, porque eu te pedi para trazer, tá? E você vai fazer um bem extraordinário nessa vida, nessa família. Traga alguém com você. E nós vamos ter uma noite muito abençoada amanhã, que vai estar conosco aqui o pastor Moisés Leopoldino. Maravilhosa como hoje. Tá, vamos ficar de pé. Deus abençoe os varões da igreja, Deus abençoe a liderança. Culto maravilhoso nessa noite. Glória a Jesus. O missionário Antônio, que sempre nos visita, hoje ele vai estar lá na frente, e ele trouxe, o ministério dele é lindo, irmãos, e ele precisa muito, ele vai estar lá vendendo, hoje é mel, e olha, o mel dele é o melhor mel do Brasil, tá? Eu já comprei várias vezes, é puríssimo. Então quem puder ajudar o missionário Antônio, é um homem de Deus, conheço, tem o referencial do pastor Josué, não é qualquer um não, é uma pessoa abençoada por Deus. Passa lá e abençoa ele, cumprimenta o missionário, o irmão Antônio. Deus abençoe a todos, tá? Glória a Jesus. Levanta a sua mão direita. Glória a Jesus. Você que ouviu a palavra de Deus nessa noite, olha, você vai ter a melhor segunda-feira da tua vida, até porque você precisa vir amanhã. Eu não estou falando que não vai ter tribulação não, mesmo que tenha tribulação, você vai ser vencedora amanhã, vencedora. Deus vai te conceder uma semana abençoada, mas uma segunda-feira extraordinária, e você vai celebrar comigo aqui amanhã à noite. Repita comigo com voz de guerreiro, dizendo assim, ó: o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, todas as promessas do Santo Espírito de Deus, seja sobre a minha vida e sobre a vida do meu irmão. Abrace alguém, cumprimente alguém, abençoe alguém nessa noite.